O Clube do Medo apresenta. Tem uma carruagem de fogo, a gente tá falando de lugares assombrados, em a Olímpia Pampili, que é uma... A de Roma? A de Roma, que eu te falei, que ela era uma mulher que tinha muita ascendência, o pessoal considerava ela um tipo de papisa. Ela acabou alçando Inocêncio X, se eu não me engano, ou décimo, foi Inocêncio. Ela acaba alçando ele a papa, e ele morre, inclusive é numa data agora, assim, 7 de janeiro é a data que ela aparece em Roma, que é a data da morte dele. Ele coloca, ela, quando ele morre, ela coloca ele na igreja de Santa Agnes em Agone, que fica na Piazza Navona, coloca ele em cima da porta para ninguém chegar perto do corpo dele, porque era dela, ela considerava dela. E eu tô falando isso tudo por quê? Porque falam que nesse 7 de janeiro, se eu não me engano, que é a data da morte de Inocêncio, ela retorna dos mortos. Ela retorna do inferno, não é dos mortos. Ela retorna do inferno com uma carruagem de fogo, dá uma volta em Roma, junto com todos os seus demônios, e volta. Roma é o lugar mais assombrado do mundo. Maravilhoso. Pra quem gosta... Não, eu fui numa baladinha em Roma que tinha uns bons. Do inferno. Do inferno. Cara, eu comi um canole. Comeu um canole. Só me decepcionei que eles não estavam vestidos de gladiadores. Tá bom, vai. Mas lá aconteceu muita coisa, né? Pra quem acredita nisso, não, de muito, gente morta, e a brutalidade. Então, esses locais assombrados ou mal assombrados, se você for olhar, são todos que tiveram brutalidade. Aqui no Brasil, escravos, lá claro, matança pra caramba. A noiva fantasma, em alguma forma, essa coisa opressiva com a mulher. Mas lá, por exemplo, lá onde? Lá na Itália, lá no Coliseu, por exemplo, sei. O Coliseu tem tem vários momentos do Coliseu de histórias sobrenaturais, assim, né? Muito assombradas. A primeira é do próprio fundador, o cara que idealizou o Coliseu, que se eu não me engano é Vespasiano. Ele não viu terminar o Coliseu, que era da linhagem dos Cláudio, né? E ele não viu o Coliseu ser concluído, então fala que ele é o primeiro fantasma que voltava para ver o Coliseu concluído. O Coliseu, para quem não sabe, era um lugar de gladiadores, né? Que era Espero que o corno que tá fazendo esse elevado aqui perto, que era pra estar inaugurado em 2014, também volte depois de morto para ver pronto um dia, né? O Coliseu era usado, inclusive, para execução de cristãos, né? Pão e circo foi inaugurado no Coliseu. E a galera fala que quando tinha as lutas de gladiadores, as famílias, né? Todas as famílias romanas iam assistir. Elas eram incentivadas a assistirem esses momentos e vendia-se tudo lá, né, depois dos mortos. Mas uma coisa era muito louca: a galera xoxava-se uma espuma no sangue dos gladiadores e vendia por alguns, sei lá, qual era a moeda da época, apertava assim, então as pessoas bebiam o sangue das crianças. Nossa, mano. Era tipo aqueles palhacinhos que você sai do circo, eles vendem palhacinho. Era a esponjinha com sangue para as famílias. Cara, que doença. E aí, eu tô falando isso tudo porque aí o Coliseu passou por vários momentos de decadência, inclusive, e depois que ele virou um cemitério, ele teve um período que foi cemitério, um padre levou um ocultista lá. E na verdade era o seguinte, era um escritor italiano que levou um padre ocultista, e o padre fez uma sessão que abriu um portal no Coliseu, como é que chama? Necromancista, e abre um portal no Coliseu, e o Coliseu é tomado por tudo que tinha morrido lá. Então os gladiadores, os cristãos, volta tudo, os leões, tigre, rinoceronte, tudo, numa noite de necromancia em Roma. Roma tem um muro que chama Muro Torto, fica do lado da Piazza del Popolo, que dizem que é o lugar onde foram dispensadas as cinzas de Nero, que é o primeiro anticristo. Primeiro anticristo porque ele perseguiu o cristão, não é porque o não gosta de Cristo, ele perseguiu o cristão. O incêndio de Roma, que muita gente fala que até que o Nero não foi ele que quis botar fogo, ele foi mais omisso de não ter apagado do que necessariamente o cara que botou fogo, né? Pelo menos várias linhas históricas contam isso. Falam que ele botou a culpa em Pedro
que começava a organizar o cristianismo, porque na época existiam vários embriões de religiões nascendo, e a que tinha maior potencial era de fato o cristianismo. E ele bota a culpa em Pedro e fala: não fui eu, não fui eu que botei, quem botou foi esse cara aí, esse Pedro aí, que tá aí agitando todo mundo, esse Pedro papo de Apóstolo, cristianismo, né? O que seria o primeiro que foi o papa. primeiro papa, exatamente. Nós somos o Clube do Medo, trazendo todos os dias histórias para você. Se inscreva no canal.